Olá, seja muito bem-vindo à live Viva a Sua Espiritualidade. Eu sou o professor Sidney Castro, da Faculdade Teológica Nossa Senhora de Todos os Povos. E antes de mais nada, eu quero te pedir aquela forcinha, aquela sua grande ajuda para o nosso trabalho. Dê o seu like aqui no vídeo, não deixe de dar o seu like, compartilhe com os amigos esse vídeo. E tudo o que vamos falar aqui, caso você queira saber mais, você terá o link da faculdade aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre espiritualidade. Esse tema ele está em voga, é um tema muito importante, né? Como que está a nossa espiritualidade nesse mundo que está aí hoje? Será que conseguimos viver bem nossa espiritualidade? Será que temos tempo para isso? Será que a rotina do dia a dia nos toma tempo e nem sempre conseguimos viver bem a nossa espiritualidade? E ainda que tivéssemos um bom tempo para nos dedicarmos à nossa espiritualidade, será que existem questões psíquicas que nos atrapalham? O que vocês acham, hein? Vamos falar um pouco disso? Vamos lá. Então, viva a sua espiritualidade, faculdades trilógicas. Gente, eu também quero dar um recadinho aqui. Para quem gosta do nosso trabalho, quem quer saber mais sobre a nossa teologia terapêutica, nós teremos no início de 2025, no próximo ano, uma pós-graduação de teologia clínica, tá bom? A próxima turma será em fevereiro de 2025. Ou se você pensa em fazer uma graduação, uma faculdade de teologia terapêutica, o nosso próximo vestibular será para o mês de agosto de 2025. Vamos iniciar uma nova turma em agosto de 2025. Então, no nosso site, no curso de teologia ou de pós-graduação, você pode se cadastrar lá e deixar os seus dados para que possamos lhe falar sobre o pós-graduação ou sobre a graduação, tá bom? Aqui nós trabalhamos, gente, com uma compreensão científica sobre Deus. Isso é muito importante que você entenda, ok? Nós vamos estudar a teologia de que forma? A gente estuda de uma maneira científica, unindo teologia, filosofia e ciência. A teologia aqui para nós, ela está expandida, digamos assim. Ela é ampla, ela engloba todos os setores da vida humana. Por quê? Vamos pensar um pouco, gente. Deus é o grande Criador, é o Criador de tudo o que existe. Faz sentido algum tipo de atividade humana, qualquer uma que seja, sem Deus? Se Ele é o Criador de tudo? Percebem? Será que a medicina considera Deus? Será que o direito não poderia ter mais questões do cristianismo dentro do direito? Talvez a ética e moral cristã norteando a ideia de justiça? E a nossa economia? E a nossa educação? Não é? A física, que aqui tratamos por energética. Vejam, todos os setores de atividade humana tem lá seres humanos trabalhando. E o ser humano, ele é um ser transcendente, naturalmente transcendente. É um ser apontado para o alto, para o espiritual. Isso faz parte da essência do ser humano, faz parte da sua existência, é algo natural em sua existência. Ok? Então vejam, aqui nós queremos levar o conhecimento de Deus para todos os setores da vida humana. Não importa que tipo de atividade, a situação, ter Deus ali presente sempre. Agora, para fazermos isso, precisamos, como disse há pouco, fazer um trabalho terapêutico, um trabalho psíquico. Olha, gente, se perguntássemos, se alguém nos perguntasse, quem é o grande desconhecido da sua vida? Quem é a pessoa que você menos conhece? Se pensarmos um pouco, pensarmos direitinho, vamos verificar que a pessoa que menos conhecemos somos nós mesmos. Em geral, nos conhecemos muito pouco, pessoal.
Isso está ficando cada vez mais claro nesse mundo que está aí. Ok? Esse medo das angústias, das depressões, dos pânicos, esse mundo dos problemas psíquicos que precisam ser tratados. Por quê? Professor Sidney, uma questão psíquica, um problema que eu tenha no campo psicológico, me atrapalha na minha busca por Deus? Sim, pode atrapalhar. Então vejam, é muito importante lidar com essa questão. Então aqui, quando estudamos teologia, fazemos a união da teologia, da filosofia e da ciência, queremos levar essa teologia para todos os setores de atividade humana, né, para todos os ambientes humanos, e fazemos isso olhando para dentro de nós, querendo entender a nossa psicopatologia, lidar com ela. Ok? Porque isso pode ser uma barreira interior que atrapalhe muito a sua vida. Então, gente, dessa forma, trabalhando com uma teologia científica, a gente pode entrar em áreas como a psico-sócio-espírito-patologia. Nossa, que termo grandão, né? Complicado. Então vamos lá. Psico, estudo da patologia do indivíduo. Sócio, o estudo da patologia da sociedade, dos grupos. Espírito, claro, o estudo da patologia espiritual que uma pessoa pode ter. Medicina psicossomática, ou seja, a questão da saúde. Claro, autoconhecimento, a energética, a física, né? O estudo da physis, da natureza criada por Deus. Aqui a gente faz isso considerando muito a questão da energia, né? E daí o nome energética. A própria teologia, a filosofia, a arte é muito importante na vida do ser humano. A arte talvez seja o maior facilitador para uma pessoa ter uma experiência de Deus. Já pensaram nisso? Como que nos sentimos diante de uma grande obra de arte? Como que nos sentimos entrando dentro de um templo religioso muito bonito? Não é? Treinamento em gestão de conflitos, interpessoais, interreligiosos, interculturais. Claro, Bíblia, Antigo e Novo Testamento, nosso trabalho se baseia sim na tradição judaico-cristã, ok? Como colocar o divino em toda a sociedade? Já pensou nisso? Que bonito que seria se toda a sociedade estivesse pautada pelos ensinamentos de Deus? Vejam, não estamos falando aqui tão somente de princípios religiosos. As religiões têm sua importância, seu valor, não negamos isso. Mas aqui a gente vai um pouco além. Aliás, eu diria que vamos muito além. Ok? Fazemos uma teologia sem fronteiras. Sem fronteiras. De base de tradição judaico-cristã. Antes de mais nada, eu também quero prestar um esclarecimento muito importante aqui, que é citar a fonte. Então, tudo o que vou falar aqui, gente, foi retirado do livro A Glorificação, uma compreensão científica do verdadeiro Deus, de autoria do Dr. Norberto da Rocha Kepp, o criador, fundador da trilogia analítica, juntamente com a doutora Cláudia Pacheco. É muito importante que vocês leiam esse livro, tá? É um livro muito especial. Para quem gostar, para quem quiser, ele está disponível aí na nossa editora proton.com.br. Editora Proton, tá bom? Então vamos lá, vamos entrar no livro agora. Gente, esse livro ele tem uma estrutura tripla, né? São 3 grandes partes. A revelação. O que é a revelação na teologia? O que é a revelação no cristianismo? É o processo de manifestação de Deus em todas as coisas. A natureza revela a Deus, a beleza, o belo da natureza, sim, nos revela a Deus. O outro ser humano, uma pessoa, um irmão, me revela a Deus? Sim, revela a Deus. Deus criou tudo o que existe de fato, tudo o que existe verdadeiramente, foi criado por Deus. E tudo isso nos revela algo de Deus, algo sobre Deus.
A ascensão, que é a procura que fazemos para nos elevar a uma situação condizente com nossa existência, a partir do momento que entendemos que fomos criados por Deus, procuramos viver de acordo com essa consciência, com esse aprendizado, não é? Então, a pessoa que sabe que ela foi feita por Deus, ela não quer viver no lixo, ela não vai pensar em roubar, ela não vai pensar em fazer o mal. Ela vai procurar viver bem e fazendo o bem, como Jesus Cristo ensinou, o ato bom, fazer o bem, não é? E por fim, a parte C, glorificação, que é viver a realidade, o que se dá pela aceitação da vida psíquica. Então, gente, o livro ele trabalha dessa forma. Na primeira parte, traz toda uma consciência sobre a revelação de Deus. Na segunda parte, a questão da nossa ascensão, para vivermos de acordo com essa consciência. E a terceira parte, o glorificar, a glorificação, que é viver conforme a realidade que Deus fez. E isso passa pela nossa vida psíquica, tá bom? Hoje vamos falar da primeira parte, tá bom? Não daria para comentarmos o livro inteiro aqui só em uma live. Então nós vamos colocar aqui uma introdução, vamos falar da primeira parte. E aí, mais uma vez, o estímulo para você que goste, para você que queira saber mais, adquirir o livro e ler todo o livro. Olha, gente, esse livro é um livro transformador de vidas. Muitos de nós que já estamos aqui envolvidos com a trilogia analítica, tivemos uma grande experiência de conscientização, de experiência de Deus mesmo, a partir da leitura desse livro. Hoje eu trabalho aqui nas faculdades trilógicas, eu sou professor, coordenador da graduação de teologia, e esse livro, há cerca de 10 anos atrás, esse livro foi fundamental para eu perceber coisas muito importantes na minha vida. Tá bom? Então, mais uma vez, recomendamos muito a leitura do livro. Gente, vocês se lembram daquela questão do oleiro? Aquela figura bíblica do oleiro, né? O oleiro, ele pega uma massa de argila e ele vai moldando essa massa de argila até fazer um vaso, né? E foi assim também entre Deus e nós, seres humanos. Deus é um oleiro que pegou uma massa de barro, uma massa de argila e moldou para fazer o vaso. Cada um de nós é um vasinho de Deus. Cada um de nós fomos modelados, feitos por Deus. E o oleiro, olha que legal isso, gente. O oleiro, quando ele faz o vaso, ele acaba colocando algo de si no vaso, não é? O vaso terá o pensamento, a intuição, a imaginação do oleiro no ato de fazer o barro. O vaso terá características próprias do oleiro. O vaso é o vaso. O vaso não é o oleiro, mas ele terá características do oleiro. Conosco é a mesma coisa. Deus nos fez e colocou características dele em nós. Nós não temos como ser deuses, mas temos características de Deus. Por isso que em teologia podemos dizer que o ser humano é um ser divinal, porque foi feito pelo divino, foi feito pelo Criador. Tá bom? Então, a revelação, processo da manifestação de Deus em todas as coisas. Assim como a sociedade é formada segundo a imagem do ser humano, e com todas as suas virtudes e defeitos, tudo o que existe no universo contém a imagem de Deus. Na teologia, este é um princípio muito, muito basilar, fundamental mesmo. Tudo que existe, gente, tudo que tem existência real e é bom, belo e verdadeiro, foi criado por Deus. Deus criou esse nosso planeta, criou tudo que tem vida aqui, criou o ser humano, criou os demais planetas. Ele é o criador de tudo que existe no universo. Ok? É importante perceber isso, porque pode parecer simples, talvez, para muitos, né? Mas notem, no dia a dia é uma coisa simples que acaba passando desapercebida. Quantos de nós não nos lembramos disso?
na nossa vida, na correria do dia a dia. Não nos lembramos que somos filhos de Deus, somos criados por Ele, que tudo que existe de bom, belo e verdadeiro foi criado por Ele. Tá? Repito, especialmente como as coisas estão hoje na nossa sociedade. Né? Cada vez mais as pessoas sem tempo, todo mundo correndo para lá e para cá, tendo que cuidar das questões do dia a dia, trabalho, família, estudos, enfim, uma série de coisas que nos tomam tempo. E nos distraímos, pessoal. Nos distraímos e nos esquecemos dessas coisas simples. Né? Ou não percebemos. Né? Tudo que existe no universo contém a imagem de Deus. Deste modo, qualquer referência a um tem relação ao outro. Será que nos lembramos disso quando nos relacionamos com uma outra pessoa e, por um motivo qualquer, perdemos nossa paciência, discutimos ou até mesmo brigamos com aquela pessoa? Será que nos lembramos que ela também é uma criatura de Deus? Será que, se tivermos isso em mente o tempo todo, isso já não muda um pouco a nossa relação com a pessoa? Opa, ali também tem um filho de Deus. Preciso me lembrar disso. Para não magoar, talvez, não ferir, talvez, aquela pessoa que também é um filho de Deus. Não? A nossa natureza, que está sendo tão delapidada, tão destruída, né, nas últimas décadas. Será que nos lembramos disso? Aquela árvore, aquela natureza bela que está ali, aquele rio limpinho, aquela praia limpinha, foi feita por Deus. Será que eu posso macular, poluir aquilo que Deus fez? Não é? Vocês devem saber da questão do plástico, por exemplo, que está poluindo o mundo inteiro. Outro dia eu vi uma reportagem sobre as Fossas Marianas, que é o local mais profundo que temos nos mares, né? Quilômetros e quilômetros de profundidade. E pesquisadores, pesquisando esse local, encontraram lá um pedaço de plástico. Então a poluição que o ser humano faz já chegou aos lugares mais inacessíveis. Nem imaginamos aonde possa ter chegado. Não é? Gente, absolutamente tudo o que existe de bom, belo e verdadeiro tem a ver com o Criador. Isso nos traz consciência de que, se pararmos para pensar, se pensarmos bem, temos consciência de que tudo o que existe por si é bom, belo e verdadeiro. Tudo isso que está aí, que foi feito por Deus, é bom, belo e verdadeiro. Porque Deus não faz o que é mal, feio e mentiroso. Deus é um ser perfeito, Deus é um ser de puro amor. Ah, professor Sidney, mas há muita coisa de má, feia e mentirosa por aí. Será que isso que está por aí, de mal, feio e mentiroso, é obra de Deus? Ou é obra do ser humano, patológico, doente, que sofre de uma coisa chamada inveja? Já vamos explicar melhor o que é inveja. Inveja é um termo psicanalítico que o Dr. Kepp trouxe na trilogia analítica, que usamos aqui na trilogia analítica. O Dr. Kepp já havia pesquisado isso na psicanálise, por exemplo, Melanie Klein, a grande Melanie Klein, já trabalhava com a ideia da inveja também. Então vejam, o ser humano tem inveja. Como assim, professor Sidney? Inveja? Mas inveja do outro? Como é que é isso? Já vamos explicar. Inclusive o ser humano, pois veio do ser superior. Então veja, gente, o ser humano, ele é um ser bom, belo e verdadeiro. Foi criado por Deus. Professor Sidney, isso é difícil de entender. Tem tanta gente ruim por aí. Então, mais uma vez, isso teria algo a ver com Deus ou é um problema do ser humano? O que Deus faz é bom, belo e verdadeiro. Se existem pessoas que não estão de acordo com isto que Deus fez, isso tem a ver com a pessoa. Se ela escolheu ser
má, feia e mentirosa, o problema está na psicopatologia dessa pessoa. Daí a nossa teologia, gente, ser terapêutica. Além de ensinarmos teologia, capacitamos os nossos alunos a aplicar teologia de maneira terapêutica, para justamente ajudar essas pessoas que não têm consciência disso, que às vezes ela é má, feia e mentirosa, e nisso ela está indo contra Deus. Ok? Como o vaso tem a marca do oleiro, nós temos como que marcas do Criador em nós. Marcas de bom, belo e verdadeiro em mim, em cada um de vocês que está assistindo, em cada ser humano, gente. Mesmo a pior pessoa que você conhece, tem lá, na essência dela, na base primeira dela, na maneira como ela foi feita por Deus, tem ali o bom, belo e verdadeiro. E se você voltar a pensar nisso, mas tem pessoas que são ruins. Então, o problema está na pessoa, não no Criador. Na base, gente, o ser humano, todo ser humano é bom, belo e verdadeiro, pois foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é um princípio bíblico. Para quem conhece Bíblia sabe que é básico, inclusive. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Percebem agora melhor a questão? Se vamos lá no livro do Gênesis, na Bíblia, vemos que Adão e Eva viviam no paraíso, no jardim do Éden, junto da presença de Deus. Então eram seres perfeitos. Inclusive a tradição bíblica nos fala que Adão e Eva não morreriam, eles eram eternos. Conviviam com Deus no jardim do Éden. Considerando essas questões básicas, surge então a questão: por que o mundo é tão problemático? Ou por que o ser humano tem tantos problemas na sua existência? Não é? Se Deus é perfeito, tudo que Ele faz é perfeito, por que o mundo está essa bagunça que está hoje? Por que ele, ou melhor dizendo, por que ele tem tantos problemas? Poxa, e a guerra, a fome, as doenças? Então, vamos trabalhar um pouco esse entendimento? Para responder essa questão, temos que lembrar da questão do pecado original. A Bíblia nos fala que em dado momento, Adão e Eva sofreram a queda, o pecado original. Imagino que a maioria de vocês saiba disso, conhece essa história. O que foi o pecado original? O ser humano escolheu ir contra Deus. Foi uma escolha, foi basicamente uma escolha. Aqui na teologia terapêutica, um outro termo muito importante é o da teomania, a mania de ser Deus. O texto bíblico diz, quando a serpente falou com Eva, com Adão, o texto bíblico diz: comei do fruto proibido e serei como deuses. Então veja, a criatura, não querendo ser apenas criatura, quis ser também Deus. E aí é claro que não tem como. Não tem como o vaso fazer outro vaso. Quem faz o vaso é o oleiro. É uma ordem natural das coisas. Então, gente, partindo aqui, lembrando dessa ideia do pecado original, da queda, lembrando que o ser humano escolheu ir contra Deus, temos então que falar de uma coisa chamada inveja, como falei há pouco. A inveja é como que um termo técnico, digamos assim, é um termo psicanalítico, muito importante para nós aqui na teologia terapêutica. Tá? Ou seja, vamos falar da psicopatologia, do problema da pessoa, do problema do ser humano, daquele eu desconhecido que está dentro de nós, como falamos no início. Esse eu patológico, o qual eu não conheço, o qual eu evito contato. Inveja. E aqui, mais uma nota importante. Esse texto foi retirado do livro da doutora Cláudia Pacheco, ABC da Trilogia Analítica, também disponível na editora Próton. Para você que está nos conhecendo pela primeira vez, esse é o primeiro livro que você deve ler, tá? Editora Próton, só você ir lá no site, adquirir o livro, ele chega na sua casa pelo correio, é muito fácil. É o primeiro livro que você deve ler no nosso trabalho. Digamos que é uma introdução muito importante. Inveja, O que é inveja?
Por inveja, quero dizer a atitude que os seres humanos têm de estragar o bem que existe na própria vida e na vida dos outros. Inveja, gente, é uma recusa, é um não, é dar um contra. Pensem bem, gente, quantas vezes nas nossas vidas as coisas não estavam indo bem e nós, de repente, demos um contra? De repente, uma amizade bacana, por uma besteira qualquer, afastamos a pessoa. Um relacionamento amoroso, quem sabe? Uma briguinha boba e afastamos a pessoa. Um bom trabalho, um bom emprego, e de repente eu tive uma ideia qualquer, quis fazer uma troca e as coisas não deram certo. Vejam, se pensarmos bem a respeito, vamos nos lembrar de situações onde as coisas estavam indo bem e nós escolhemos não viver esse bem. Isso é inveja. Na psicanálise integral, na trilogia analítica, isso é inveja. Adão e Eva tiveram inveja de Deus, pois não podiam ser exatamente como Deus. Deram um contra em tudo que tinham no paraíso, no jardim do Éden. Por isso a queda, por isso saíram de lá. Deus não mandaria Adão e Eva embora por vontade própria, sem motivo. Faz mais lógica entendermos que Adão e Eva meio que se retiraram do jardim do Éden ao escolherem ir contra Deus. Os exemplos que demos há pouco, uma amizade que se afastou, um amor perdido, um bom trabalho perdido. Vejam, fomos nós que fizemos a escolha para que isso acontecesse. É inconsciente, não percebemos, e isso requer terapia para que possamos perceber, interiorizar a questão, perceber melhor e a partir dali fazer melhores escolhas, né? Como falamos aqui, segurar a inveja que temos para então poder usufruir do bem que temos. Um exemplo muito comum também, o contra que muitos filhos dão nos pais, não é? O pai e a mãe muitas vezes fazem todo o possível, fazem sacrifício pelos filhos e por vezes os filhos acham que não é suficiente e dão um contra nos pais, né? Então, isso tem a ver com inveja, não aceitar o bem que os pais proporcionam. Portanto, a revelação de Deus necessita do tratamento da psique doente do ser humano, que rejeita esse saber, essa consciência. Como que vamos perceber as coisas de Deus se temos esse problema da inveja dentro de nós? Isso é muito sério, gente, muito sério, mais sério do que possamos imaginar. Para termos então uma ligação com o Criador, uma vida espiritual saudável, viva a sua espiritualidade, não é o nosso tema de hoje, viva a sua espiritualidade. Para você viver a sua espiritualidade, tem que ocorrer esse olhar para dentro. Precisamos de autoconhecimento, precisamos conhecer esse desconhecido que está dentro de nós. Precisamos perceber qual é a nossa patologia, como é essa nossa inveja e lidar com ela. A revelação, para ser melhor percebida, ela precisa passar por esse tratamento da psique. Por isso, gente, propomos aqui uma teologia terapêutica. Sim, ensinamos todos os princípios teológicos importantes, mas fazemos isso de maneira terapêutica, porque para que a inveja daquele que está recebendo esse conhecimento não o impeça de receber bem esse conhecimento. Então a gente tem que trabalhar com interiorização, conscientização, isso se faz por processo terapêutico, terapia. Então a nossa teologia é uma teologia terapia, uma teologia terapêutica. Interessante, não é? Olha pessoal, se vocês soubessem como isso é bom. Os nossos alunos adoram, já temos muitos alunos que estudaram conosco. A maioria absoluta dos nossos alunos se torna multiplicador desse trabalho. Leva adiante, passa à frente, porque é algo muito bom, é algo muito especial, é algo libertador, gente. Será que a gente ainda tem noção do que é liberdade? Com a vida que temos hoje, será que alguém goza de um alto grau de liberdade nessa sociedade que está aí? Ou temos só um pouquinho de liberdade que nos restou? E um trabalho como este,
de você se conhecer, de você se interiorizar, buscar a conscientização dos seus problemas, ele é muito libertador. Porque além de aprender uma teologia terapêutica, ele te ensina como lidar com esses tantos e tantos problemas que estão aí na nossa sociedade. Melhorando a sua saúde psíquica e, consequentemente, a sua saúde física, inclusive. Gente, era isso que tínhamos para falar hoje, tá bom? Como eu disse, foi uma pequena introdução ao livro A Glorificação. Se você gostou, vá lá no site da editora Próton, adquira o livro. Também está lá o livro da doutora Cláudia Pacheco, o ABC da Trilogia Analítica. Se você quiser falar conosco, quiser saber mais sobre o nosso trabalho, se você quiser bater um papo comigo, eu estou à disposição. Faça contato conosco. Olha aí, contato@fatrinossassenhora.edu.br, tá bom? Para você mandar um e-mail para a nossa secretaria, fazer um contato com a faculdade. E aí, os 2 números telefônicos, o telefone fixo, e esse celular, ele tem um WhatsApp. Então, 11 9 3075 7733. Faça contato conosco, gente, tá bom? Se você quiser conversar com o professor Sidney sobre os cursos, não só os cursos de teologia, de repente outros cursos, fique à vontade, faça contato conosco. Somos abertos a parcerias, tá bom? Venha conhecer esse trabalho tão especial que está ajudando a tanta gente, que está modificando a vida de muita pessoa por aí. As pessoas, conscientizando a inveja que têm, passam a aceitar melhor o bem que elas já têm na vida delas. Gente, nós não fazemos ideia de tanto bem, tanta coisa boa que já está no nosso lado e a gente não percebe. Só de baixar um pouco, segurar um pouco da inveja, a nossa vida já melhora muito. Tá bom? Venha nos conhecer, entre nas nossas mídias sociais, canal no YouTube, Instagram, enfim. Venha você também fazer essa experiência da Trilogia Analítica, uma experiência que está salvando vidas, melhorando a vida de muita gente nesse mundo. É uma experiência que busca fazer desse mundo um lugar melhor. Tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus.